Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Considere as seguintes afirmações a respeito da aceleração de uma partícula, sua velocidade instantânea e a força resultante sobre ela. 1. Qualquer que seja a trajetória da partícula, a aceleração tem sempre a mesma direção e sentido da força resultante. Pois bem, então, pessoal, força resultante ela é igual a um produto da massa vezes a aceleração sofrida pela partícula. Ok? Esses valores em módulo. Bem, vetorialmente, vetor força resultante é massa vezes o vetor aceleração. Pois bem, massa é uma grandeza escalar, logo ela não possui direção e sentido. Então, a direção e sentido a direção da força e da aceleração serão as mesmas. Tá? No caso, fazer força e aceleração deles, não vou botar o sentido ainda. Tá? Que o sentido se dá pelo sinal de negativo ou positivo. Mas bem, o que acontece? Massa, ela é uma grandeza que pode ser maior do que zero, né? Qualquer corpo, qualquer existente no universo, né? Qualquer matéria na mecânica, a massa sempre será maior do que zero, logo positiva, fazendo com que a força e a aceleração tenham sim sempre mesma direção e sentido. Tá? No caso, pode ser igual a zero se a gente se tratar de fótons também, né? Mas como estamos trabalhando na mecânica, né? Todo corpo mecânico possui massa. Então, a número 1 está correta. Qualquer que seja a trajetória da partícula, a aceleração tem sempre a mesma direção e sentido da força resultante. Em movimentos retilíneos acelerados, a velocidade instantânea tem sempre a mesma direção da força resultante, mas pode ou não ter o mesmo sentido dela. Bem, quando eu digo de um movimento retilíneo e acelerado, né? O que eu tenho? Um corpo pode estar se deslocando, por exemplo, aqui para a direita, e eu terei a minha aceleração atuando para a direita também. Neste caso, digo que a velocidade, a variação da velocidade está sendo maior, né? Ele está acelerando. Mas eu também posso ter na mesma direção, porém em sentido oposto, que é quando a variação da velocidade se torna negativa aqui, né? Ou seja, nessa situação a gente pode dizer que a velocidade está diminuindo em módulo, certo? É como se fosse o ato de frenagem, ok? Que acontece aqui nos pneus com a pista. Até fazer esse vetor no local certo. Então, o que ocorre? Em movimentos retilíneos, em linha reta, né? A minha aceleração sim terá a mesma direção, porém ela pode ter o mesmo sentido ou o sentido oposto, né? Quando fala assim movimentos acelerados, fala-se de movimentos com aceleração. E a aceleração ela tem a ver com variação de velocidade, seja ela em módulo, né, positivo ou negativo, seja em direção ou em sentido. Como só vai mudar em módulo, pois o movimento é em linha reta, tá? Então a aceleração tem que ter a mesma direção, mas pode ter sentido igual ou oposto. Então a número 2 está correta também. Agora 3. Em movimentos curvilíneos, tá? A velocidade instantânea tem sempre a mesma direção e sentido da força resultante. Bem, em movimentos retilíneos, nós temos sempre aceleração no mesmo sentido. Porém, quando a aceleração não é no mesmo sentido, não é na mesma direção, né? Temos um vetor velocidade e um vetor aceleração perpendicular agora, tá? Isso aqui vai trazer um movimento em linha curva, pois essa aceleração, por ser perpendicular à velocidade, não irá alterar
o módulo da velocidade. Então a velocidade, a variação dela será zero, né? Mas vai variar a direção e o sentido, fazendo com que obedeça-se uma trajetória, né, curvilínea, ou melhor, uma trajetória circular, né? Que essa aceleração aqui é responsável por provocar o movimento circular de um corpo, ok? Então a 3 ali, quando tem movimentos curvilíneos, a velocidade instantânea, ela tem sempre uma direção perpendicular, né, à força resultante, ou melhor, à aceleração, né? Que aqui estamos tomando aceleração e força como basicamente sinônimos, se tratando de direção e sentido, né? Embora sejam grandezas diferentes. Força é uma interação que causa aceleração, já a aceleração é uma mudança de movimento, né? Mas como a gente está trabalhando direção e sentido, ok? Então podemos trabalhar força resultante ou aceleração, né, como sinônimos. Mas em todos esses casos tem a presença de uma força resultante, certo, pessoal? Então a gente fica ali com a letra D como resposta, 1 e 2, que a número 3 está incorreta. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!